25 de Protagonistas capítulo 76. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Apenas um dia havia se passado desde o show de Elani. Lei Dongjuan apareceu no meio da cordilheira do Himalaia. Nesta montanha que estava cheia de monstros fortes o suficiente para sobreviver ao clima extremo que os humanos não podiam suportar, e o homem usava apenas um uniforme preto de artes marciais. Claro, não era de forma alguma um uniforme comum de artes marciais. Chamava-se Joryeongbok, uma vestimenta feita de escamas de dragão. Esta roupa especial permitiria que o seu usuário se sentisse confortável em qualquer tipo de temperatura. Seus olhos negros olhavam sombriamente ao redor. Desta vez, sua jornada não foi tão fácil como de costume graças a inúmeros guerreiros Murin e as pessoas da Terra que decidiram prestar atenção ao seu povo depois de perceber seus movimentos estranhos. A tecnologia de vigilância da Terra era muito superior, e seria difícil para eles esconderem completamente seus rastros. Lei Dongjuan não ia e voltava da Coreia para o Himalaia com frequência. Bem, só foi possível para ele vir a este lugar sem ter que lutar contra nada ou ser exposto à câmera porque o Dharma, quando entrou na cordilheira furiosa com a nevasca, começou a relembrar seu passado. Era uma lembrança de um passado distante. Uma lembrança da época em que assumiu o corpo de Dharma e herdou sua vontade de pregar justiça em toda Murin. Este é um mundo podre onde todos perderam sua retidão. Eles estão apenas lutando entre si sem pensar no bem-estar das pessoas. O sangue está derramando. As terras são pisoteadas. Quem mostrará a este mundo o verdadeiro significado da justiça? Houve um tempo em que era obcecado por justiça. As artes marciais que herdou do Dharma eram poderosas, então pensou que poderia limpar o caótico Murin de todos os tipos de corrupção. No entanto, o problema foi que ele derramou muito sangue. No início, foi o próprio Lei Dongjuan que proibiu matar de acordo com a vontade de Dharma. Mas depois que percebeu que aqueles que salvou voltaram por vingança, começou a matar qualquer um que pudesse se tornar as sementes do mal. Dharma aconselhou. Proibido matar. Ele não ouviu. Os mortos não derramam sangue, então como eles poderiam derramar lágrimas mesmo quando morreram? Ele não ouviu. A mente é o freio que prende você e seu maior inimigo. Desista de sua vida. Ele não ouviu. Lei Dongjuan continuou seu massacre. Ele acreditava que se todo o mal fosse morto, Murin logo se tornaria um lugar pacífico, então, matou aqueles que fizeram o mal e aqueles que estavam mostrando sinais de se tornarem maus. Quando 10.000 vidas foram mortas assim, apenas o vazio foi deixado dentro de seu coração. Então, o mundo se tornou um bom lugar. Quando pensamos no bem, é um bom karma, e quando pensamos no mal, é um karma ruim. Um tolo quer acabar com a angústia e obter o nirvana. Mas por causa de sua obsessão por acabar com a angústia, ele não pode obter o nirvana. Você está obcecado com a justiça, então não pode mais entendê-la. A contaminação não é real. Não sou mais obcecado por justiça. Eu mesmo sou a justiça. Ele matou o chefe de uma família com dezenas de saqueadores. Não se importava com uma família perversa. Matou uma criança chorando porque estava roubando junto com seu pai. Matou uma mãe que tinha um filho porque seu marido era um assassino, e ela manteve a boca fechada apesar de saber do pecado dele. Alguns morreram com honra e outros morreram com dignidade. A morte já não era novidade para ele. Simplesmente continuou matando. Matou de novo e de novo. Matou tudo. E então, no momento em que pensou que tinha quase erradicado todo o mal em Murin, ele a conheceu. É triste. O fato de meu sonho ter sido tão vão. Ela era Seo Jung-yeon, que também era conhecida como Cheoma. Ela era líder de um grupo que liderou muitos do mal chamado Seita Cheoma. Era também uma fonte de mal que poderia se espalhar em breve no Murin. Seo Jung-yeon não conseguiu ficar composta diante de sua morte iminente. No entanto, ela estava pronta para morrer com honra. Se eu soubesse que seria assim, teria sido melhor morrer enterrado sob a neve naquele dia. Isso porque ela não tinha mais motivos para viver. Tudo o que conhecia havia desmoronado e se tornado pó. Agora, depois de matá-la, Lei Dongjuan completaria seu esforço. Todo o mal neste mundo seria punido, e isso significava que um mundo bom e limpo estava esperando por ele depois disso. No entanto, por quê? Olhando para as lágrimas escorrendo dos olhos rosas de Seo Jung-yeon, Lei Dongjuan não conseguiu levantar sua espada.
Ela era mais forte e mais sábia do que qualquer pessoa que ele já conheceu. Além disso, seus olhos cor-de-rosa o lembravam de uma flor de lótus desabrochando no meio de um campo de neve. Eles eram um belo par de olhos que poderiam abalar seu sutra do coração. Apaixonou-se à primeira vista. Ah, que tragédia! O Dharma Supremo hesitou. Ele, que viveu para aniquilar todo o mal, apaixonou-se pela mulher mais perversa que conheceu no final de sua jornada. O mundo riria e lamentaria você. Uma vez, estava confiante de que nada poderia abalar seu coração. Depois de renascer como Dharma, seu coração virou pedra de gelo e nada mais poderia perturbá-lo. Mas os olhos de Seo Jung-yeon derreteram essa pedra de gelo. Por que ele não sabia? Sobre os corações de inúmeras pessoas que morreram por seus entes queridos. Por que ele não sabia? O fato de que o amor era doloroso. Foi sua escolha. Eu não posso fazer isso. No momento em que você salvá-la, contaminará as almas daqueles que matou em busca de sua chamada justiça. Eu sei, mas mesmo assim, não posso matá-la. Se você fizer isso, nunca poderá levantar a cabeça na frente daqueles que matou em nome da justiça. No entanto, ele já havia tomado sua decisão. Os mortos não têm sangue nem alma, então como posso inclinar minha cabeça na frente deles? No final, ele decidiu salvar Seo Jung-yeon. Claro que não foi fácil. O mal circulou pelo mundo e poluiu o mundo mais uma vez. Os Murin foram mais uma vez levados ao mal e queriam que Cheon e Dharma desaparecessem do mundo. Vamos voltar para a Terra. Por essa razão, Dharma decidiu retornar à Terra e proibiu as pessoas que retornavam dos Murin, mas Seo Jung-yeon recusou. Depois de me desenterrar à força da tumba de um sonho desfeito, agora está tentando insultar minha última honra. Você ainda está viva e pode fazer qualquer coisa com essa vida. Venha para a Terra comigo. Minha respiração ainda está aqui, mas minha alma está despedaçada há muito tempo. Você pode chamar isso de estar vivo. Seo Jung-yeon continuou tentando acabar com sua própria vida e eventualmente Lee Dong-joon foi forçado a destruir seu ki interior e teve que tomar medidas para impedi-la de se machucar. E então a trancou no Himalaia. Sempre que via seus olhos cheios de nada além de ressentimento, seu coração doía. Se ela pedisse, ele estava confiante de que poderia trazer o mundo inteiro e colocá-lo em seus pés. No entanto, a mulher não queria nada. Só há uma coisa que eu quero. Quero que você pare de respirar. Ela foi incapaz de sair de seu desespero mesmo depois de 4 anos na Terra. Cheon estava cada vez mais devastada. Não era como se não houvesse nada que pedisse durante esse período. Às vezes pedia para ser morta, e às vezes implorava a Dharma para permitir que ela usasse seu poder. No entanto, ele recusou tudo isso. Além de não matá-la, para sair, Cheon teve que fazer um juramento. Se você se tornar minha mulher, eu vou te ajudar. Não foi fácil. A atitude de Seo Jung-yeon, que era apenas fria, nem mostrou nenhum sinal de mudança. No entanto, sua atitude começou a mudar aos poucos. Eu quero comer uma cereja vermelha brilhante hoje. Existe um pássaro ferradura na terra. Não consigo me lembrar. Seria bom se eu pudesse vê-lo novamente. Eu quero um chifre de Shugashu. Eu quero ter um uniforme bonito de artes marciais. Um tipo de uniforme masculino que combina com quem usa. O que a fez mudar de atitude? O motivo ainda era desconhecido, mas um sorriso estava gradualmente florescendo em Seo Jung-yeon. Foi o primeiro sorriso que ele viu nela, e era mais bonito do que qualquer outra coisa no mundo. O Dharma Supremo estava feliz. Então Lee Dong-joon correu de novo para conseguir o que queria. Ele levou em conta o risco de ser exposto à associação e trabalhou nas sombras usando um pseudônimo. Graças a isso, suas habilidades foram reveladas ao público, mas, felizmente, sua identidade não foi revelada. Yoo Seudão. Se não fosse por ele, dias felizes estariam esperando junto a Seo Jung-yeon e sua filha adotiva, Shinji. No entanto, tudo desmoronou. Mas está tudo bem. Só preciso que ela olhe para mim. Mesmo que todos no mundo se afastassem, ficaria satisfeito contanto que sua amada cuidasse dele. Talvez isso por si só pudesse ser chamado de definição de felicidade. Enquanto pensava assim, quase chegou à cabana onde Cheon morava. Kungung. Lee Dong-joon parou seus passos com o barulho vindo de algum lugar. Imediatamente depois, a neve parou. O que está acontecendo? Nevava todos os dias aqui no Himalaia.
Isso por causa do monstro classificado no SSS, Bing Snow, que veio à realidade devido à manifestação de uma masmorra décadas atrás. Com o poder de Lei Dong-Zhuon, seria possível restaurar o clima da cordilheira ao seu estado original matando-o, mas ele não o fez já que a existência dessa criatura era como uma prisão para Sheoma Correon. Uma nuvem escura com trovões e relâmpagos estava chegando. Ainda assim, não nevou. De jeito nenhum, alguém matou o Bing Snow? No momento em que teve essas dúvidas, Lei Dong-Zhuon franziu a testa com a pressão do ar ao seu redor. Dezenas ou até centenas de guerreiros de Murin se reuniram aqui. Como? Nenhum guerreiro de Murin poderia perseguir Lei Dong-Zhuon. Nem mesmo a ciência moderna conseguiu pegá-lo. Que diabos? O que está acontecendo? Assim que ele puxou sua espada, centenas de figuras humanas apareceram de todos os lados. Todos possuíam rostos familiares. Dharma. Já que a Aliança Murin anunciou unanimemente que você é inimigo público de Murin, aceite sua morte em silêncio. Jeon-ei, a Sun Yeon ficou na frente. Ela olhou para Lei Dong-Zhuon com um rosto duro. Posteriormente, seu povo começou a gritar um por um. Dharma. Você se lembra que cortou os braços do meu sétimo filho por roubo e o jogou em uma pilha de lixo? Eu, o líder do partido Sacheon Dangmun, vim a este lugar para vingá-lo, Dharma. Depois de destruir minha família, se lembra de cortar suas cabeças e deixá-las no meio de Jungon? Eu realmente quero te perguntar. Os pecados deles eram tão pesados que você teve que ir até lá e puni-los tão cruelmente? Dharma, seu bastardo. Eu tenho trabalhando duro em um canteiro de obras depois que selou meu Mugong e você está bancando o herói. O céu e a terra podem ser minhas testemunhas. Não me envergonho, Dharma Supremo, Dharma, Dharma. Um por um, eles começaram a despejar seus rancores. Foi uma enxurrada interminável de ressentimento. E ele, que não teve escolha a não ser receber o ressentimento de centenas de guerreiros, olhou para eles com um rosto frio. Esse é o fim? No meio de uma enxurrada de ressentimento de todos que o odiavam, Lei Dong-Zhuon sentiu uma certa emoção dentro dele. Era a solidão. Havia dedicado sua vida para trazer justiça, mas no final, a única coisa que recebeu foi ressentimento. É inútil. Para que propósito era sua justiça? Pelo que estava lutando. Explodiram de raiva só porque não entenderam sua justiça e não conseguiram superar sua raiva. Se abrissem os olhos um pouco mais e se concentrassem no quadro maior, seriam capazes de ver um mundo melhor e mais limpo. Mas ainda assim, está tudo bem. Só preciso de uma mulher para me entender. Lei Dong-Zhuon olhou para a cabana à distância. Crack. A porta da cabana se abriu e Seo Jung-jeon saiu com seu brilhante cabelo platinado. Sheoma. Sua única mulher. Ela saiu de sua cabana com um andar gracioso. Ao contrário de sua aparência habitual, usava roupas simples e elegantes que nunca havia mostrado a ninguém. Havia um toque de rosa que se misturava em seu cabelo platinado. A mulher lentamente levantou a cabeça e fez contato visual com a Lei Dong-Zhuon. No entanto, algo estava estranho. Seo Jung-yeon. Seus olhos estavam extremamente frios. Ela o encarou com a mesma expressão das pessoas Murin ao seu redor. Seo Jung-yeon olhou para ele enquanto pensava em outra coisa. Então, se virou com um leve sorriso e gesticulou em direção à cabana. Então, de dentro da cabana, Yoo Seldon saiu. Ele estava vestindo um uniforme de artes marciais preto e branco de estilo chinês. Os olhos de Lei Dong-Zhuon tremeram em choque. O uniforme de artes marciais. Não era o mesmo uniforme que ele deu a Sheoma. Mas o que foi mais chocante para ele foram suas ações depois. Yoo Seldon pisou na neve enquanto caminhava em direção a Seo Jung-yeon. Então, cuidadosamente passou os braços em volta da cintura dela. Era como se fossem velhos amantes. O quê? Tum. O coração de Lei Dong-Zhuon estava batendo freneticamente. Para o que estou olhando agora? Ele não conseguia entender. Não conseguia aceitar a realidade. Tum, tum. Criança, calma. A compostura do protagonista é extremamente perturbada. O efeito da habilidade Coração Sutra, SSS, diminui. Suas emoções estão tremendo. O efeito da habilidade Dharma Sutra, SSS+, diminui. Mantenha a compostura. Tum, tum. Caso contrário, o Dharma Sutra. De alguma forma, Dharma dentro de sua cabeça tentou acalmar Lei Dong-Zhuon.
Mas tais esforços foram inúteis quando Sheon abriu seus lábios rosa pálido. Sinto muito, Dharma. Do que é que está arrependida? Seo Jung-yeon deu-lhe a resposta com ação em vez de palavras. Ela estendeu a mão para as bochechas de Oh Seudão e sorriu. Dharma nunca tinha visto isso antes. Aquela mulher nunca tinha mostrado a ele um rosto tão cheio de felicidade. Então o beijou. Ah! É muito bom. Então separou os lábios e exalou um suspiro quente. Lentamente virou a cabeça para Dharma com os dois braços ainda em volta do pescoço de Oh Seudão. Com uma voz tão bonita como um lótus, declarou: eu amo esse homem e prometi estar com ele pelo resto da minha vida. Craque. Sua declaração quebrou algo dentro de Lee Dong-joon. De Protagonistas capítulo 77. Para aprender o Coração Sutra, Lee Dong-joon teve que abandonar todos os pecados proibidos nos ensinamentos. Ele praticamente desistiu com sucesso da maioria de seus pecados. Até ontem, quando aconteceu um acidente inesperado no show de Eloni. E Oh Seudão, um mero caçador de baixo nível, ousou irritá-lo e o encurralou. Dharma também estava com ciúme porque agora aquele homem estava segurando a mulher que amava em seus braços. Ele tinha certeza de que mesmo que todos os guerreiros de Murin na Terra começassem a ser hostis, seria capaz de lutar e vencer com suas próprias forças. O protagonista Lee Dong-joon usa a habilidade Rugido do Leão S. Diante de sua raiva, a neve ao seu redor derreteu, revelando o solo do Himalaia, que não era revelado há muito tempo. Agora, tudo o que queria era esmagar a cabeça de Oh Seudão em pedaços. Ele cortaria a língua para nunca mais fazer truques tão perversos. Cortaria os lábios que ousaram encontrar os lábios de Seo Jung-yeon, arrancaria os olhos que ousaram olhar para ele e rasgaria aquelas mãos sujas que ousaram tocar sua cintura. No entanto, sabia que todos os guerreiros de Murin que estavam presentes aqui não deixariam fazer isso. Kuheong, Kwaang. Uma lança caiu do céu. E o martelo Ai, conhecido por ser o mais duro de todos no mundo, foi balançado para estourar a cabeça de Lee Dong-joon e, por fim, o chicote mais bonito já feito torcido como uma cobra para quebrar seus ossos. 3 reis, 6 imperadores e 300 mestres. Seu ki interno explodiu, manchando o Himalaia com o desastre. Montanhas desmoronaram, buracos perfuraram o céu, nuvens se estabeleceram e a terra se ergueu. Alguém que viu essa cena de longe pode até dizer que foi um belo desastre. No entanto, Lee Dong-joon não teve tempo de apreciar a cena. Seu olhar estava fixo apenas em Liu Seudão. A única coisa que ele olhava era inacessível. Significa que tudo está errado. Lee Dong-joon gritou e explodiu no ar, mas não conseguiu matar nem mesmo um único guerreiro de Murin ao seu redor. Foi estranho. Originalmente, teriam morrido como um verme apenas por um simples gesto dele. Ele foi o único mestre em Murin que entrou no reino do Shin'o-kyung. A diferença era óbvia. No entanto, estranhamente, cada um deles ainda estava de pé. Você acha mesmo? Perdão. As 5 emoções do pecado do protagonista aumentaram. O efeito da habilidade Coração Sutra SSS foi removido. As emoções do protagonista estão tremendo violentamente. O efeito da habilidade Dharma Sutra SSS mais é bastante reduzido. A habilidade Previsão, SSS, foi obscurecida por sua visão distorcida. O efeito da habilidade Coração de Aço S foi removido. O efeito da habilidade Asas de Emergência, S, foi removido. O efeito ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano ponto mediano. Confirmação da mudança de nível do protagonista Lee Dong-joon, 500-127 foi apenas seu próprio mal-entendido, eles não ficaram mais fortes. Meu corpo ficou mais pesado. Ele não podia sentir o que sentia antes. Ele não podia fazer o que fazia antes. Tudo porque perdeu a compostura. Foi porque não pode controlar suas emoções. Tudo aconteceu porque o Coração Sutra desapareceu e ele não pôde mais manter seu poder como Dharma. No entanto, mesmo que soubesse, não poderia fazer nada para mudar isso. Ele não conseguia se livrar do ciúme crescente, raiva, bem como da maldade suja e desagradável dentro dele. Um profundo sangue vermelho começou a aparecer em seus olhos. Logo começou a sair do nariz e da boca também. Você precisa ficar calmo, não posso. Você finalmente está completamente obcecado com pecados e estragou sua própria imagem. A crise surge para o personagem principal Lee Dong-joon,
Se é assim, finalmente vou te dar força. Você não disse que não podia usar seu poder? Eu disse. No entanto, mesmo com o pouco poder que tenho agora, é possível ajudá-lo a manter a calma do seu coração. A correção do protagonista é ativada. Confirmação da mudança de nível do protagonista. Lei Dong-Juon, 500-48 QA. Uma onda de Qi interno explodiu com a Lei Dong-Juon em seu centro. Seu poder parecia se assemelhar às nuvens, às montanhas verdes exuberantes e à água límpida fluindo, tudo ao mesmo tempo. Ug, Jeok, o que é isso de repente, porra? Os guerreiros de Murin foram forçados a dar um passo para trás porque não podiam resistir ao poderoso poder de Lei Dong-Juon. Era impossível restaurar completamente seu antigo poder, mas com seu poder atual, era o suficiente para lidar com os guerreiros que se reuniam aqui. Quando seu olhar, que estava cheio de ciúme e raiva até momentos atrás, desapareceu, Lei Dong-Juon levantou a cabeça e olhou em volta de forma intimidadora. Os guerreiros de Murin ficaram abalados com o clarão gelado dirigido a eles. Era como se Dharma estivesse olhando para um inseto que poderia ser esmagado a qualquer momento. Era como se sua própria presença tivesse se tornado uma parede inexpugnável que era tão alta quanto o Monte Tai. Ninguém podia dar um passo à frente depois de sentir toda a pressão. Verdadeiramente o melhor sob o céu. Quem no mundo seria capaz de competir com o Dharma Supremo? A presença de todos não podia deixar de tremer sob tamanha pressão. Era uma pressão tão avassaladora mesmo para os guerreiros de Murin que não tinham as palavras desistir em seu dicionário e apareciam em todas as lutas com determinação de morrer. Jeon-ei, Asun Yeong, percebeu que este momento era aquela hora. É realmente agora. Ela se lembrou da conversa que teve com Yoo Seudong no outro dia. Asun jovem. Acho que o poder do Dharma não será tão forte quanto antes. Ele estará bastante vulnerável. Talvez esteja no nível em que os guerreiros de Murin possam lidar. Não sei que tipo de método irá usar, mas... isso é uma boa notícia. Mas... Yoo Seudong disse mais uma vez. Em algum momento, Dharma pode de repente recuperar seu poder. Ou pode ficar mais esperto de repente, ou pode ter um poder que originalmente não tinha. Isso faz algum sentido? Quer dizer que ele obterá uma iluminação durante a batalha. Essa coisa só é possível em romances. Você está certa. Esse clichê comum é o problema. Ela não conseguia entender as palavras de Yoo Seudong, mas escutou sua solução mesmo assim. Primeiro de tudo, quando Dharma recuperar suas forças, fale com ele e repita o que estou dizendo. Tem certeza? Algumas palavras realmente funcionariam contra o Dharma, que está cego pela raiva. É um clichê das artes marciais falar com o boss no meio do duelo final ao invés de lutar. Sério isso. Ela ainda não conseguia entender sobre o que Yoo Seudong estava falando. Como disse Seudong, o Supremo de repente recuperou seu poder original. Então, esse era o momento certo. Escute-me. Ó Dharma Supremo. Os olhos dos guerreiros de Murin instantaneamente se voltaram para a voz aguda de Asun Yeong, que parecia ecoar por toda a cordilheira. Dharma também controlou sua força e sorriu vagarosamente enquanto olhava para ela. Você ainda acha que sua justificativa está certa? Não sente nada mesmo depois de ver o povo de Murin que foi ferido por sua justiça e não teve escolha a não ser derramar lágrimas. Era inapropriado para Asun Yeong, mas por outro lado, era uma ótima fala para Jeon-ei. Apesar de não ter aprendido a fazer o papel líder, sua voz continha um grande carisma. No entanto, no final, tal carisma não passava de uma única linha diante da presença do protagonista. Provavelmente, Dharma tentará provar sua justiça através do diálogo. Porque esse era o jeito de um protagonista. Tudo o que ela precisava fazer era admitir isso. No entanto, havia uma coisa que Yoo Seudong não esperava. Era o fato de que esse protagonista tinha uma língua muito mais fluente do que ele estimava. Depois de acalmar lentamente a excitação, Lei Dong-Juon abriu a boca. Você não entende nada. Por causa da minha justiça, o mundo se tornou melhor. Sim, peço desculpas pelas pequenas feridas e lágrimas que tiveram que derramar no processo e não me arrependo. Minha justiça estava certa no final, e vocês podem viver em um mundo melhor por causa disso. Onde está o mundo melhor de que fala? Todos os pecadores foram punidos. Com voz calma, ele disse isso enquanto olhava para os guerreiros de Murin e as vítimas de sua própria justiça ao mesmo tempo. Eu arranquei os olhos e os braços da criança que havia cometido o roubo, para ter certeza de que ele nunca pecaria novamente. Os olhos do povo de Murin ficaram vermelhos depois que ouviram essas palavras.
Matei uma mãe que deu à luz um assassino. Porque o segundo filho do mesmo ventre também pode pecar. Algumas pessoas soluçaram com essas palavras. Matei todos os funcionários corruptos que eram a causa da fome. Matei os reis e os nobres que causaram a guerra. Encontrei e executei todos os pecadores que viveram mesmo depois de cometerem pecados. Eu não discriminava as pessoas. Simplesmente fiz uma distinção clara entre aqueles que pecam e aqueles que não pecam. A expressão de Lei Dongjuan ficou cada vez mais calma. Como o pecado se origina das pessoas, se ninguém o cometesse, os pecados logo desapareceriam. Eu andei por toda Junguon para me livrar do pecado e o mundo ficou mais limpo do que nunca. Vocês entendem agora? Este é o mundo que eu previ, um mundo infinitamente amplo e infinitamente limpo. Por essa razão, Dharma levantou a cabeça e olhou para Yo Seldon. Apontou sua espada para ele e tentou terminar seu discurso. Yo Seldon, você também tem que ser Eze. Kofi. No entanto, o Dharma Supremo não conseguiu terminar suas palavras. Pela velha porta da cabana da qual Yo Seldon e Seo Jungyeon saíram, ele viu um rosto familiar. Shinji. Pai. Ela estava olhando para Lei Dongjuan com olhos trêmulos. A perplexidade estava claramente pintada em seu rosto, mas a frieza em sua pele provou que este momento não era um sonho, mas uma realidade. Então este é o significado das palavras naquela época. Ontem, Yo Seldon disse essas palavras quando encontrou Shinji e Asun Yong. De agora em diante, você saberá a verdade sobre seu pai. Se você não quiser, não lhe diremos nada, mas se quiser, saiba que se souber de tudo, vai se sentir extremamente magoada. Ele claramente avisou Shinji. E se ela não quisesse, Yo Seldon usaria um método diferente para destruir o protagonista, o Dharma Supremo. Não havia razão para ferir alguém que não tinha nada a ver com essa luta. No entanto, ela decidiu saber. Não, eu tenho que ver tudo com meus próprios olhos. É por isso que ela estava aqui agora. Com uma voz trêmula, Shinji foi capaz de fazer sua pergunta a Lei Dongjuan. Suas palavras agora, elas eram reais. Ela já tinha ouvido a velha história do Supremo Dharma através de Asun Yong e Daniel. A história das vítimas que morreram no expurgo que ele cometeu por causa de sua justiça. No entanto, aquela garota era filha de Lei Dongjuan e não estava convencida de que o homem em sua história era realmente seu pai. No final, pensou que a pessoa que fez uma coisa não tão terrível nunca poderia ser seu pai. Ele era pobre em expressar suas emoções, mas era mais doce do que qualquer outra pessoa e era um pai carinhoso. No passado, houve um tempo em que ela sonhou um sonho impossível de se tornar uma caçadora com uma taxa de ajuste de éter de 1%. Shinji, que tinha o pior talento, nunca poderia ser uma caçadora e foi instruída a desistir de seus sonhos por toda a vida. No entanto, não podia. Ela testemunhou seus próprios pais biológicos sendo comidos vivos por um monstro, por isso os odiava, e ao mesmo tempo, com sua convicção de salvar os fracos, continuou tentando. Então conheceu Lei Dongjuan. Eles não compartilhavam o mesmo sangue, mas o homem acabou se tornando seu pai, apesar de suas exigências irracionais. Ele ajudou a realizar seu sonho de se tornar uma caçadora. Não foi através de superpoderes, mas de habilidades místicas chamadas artes marciais. Com esse poder, você não precisa mais soltar as mãos e ver pessoas fracas morrerem na sua frente. Ela praticava duro todos os dias. Não era porque estava obcecada com seu pobre senso de justiça. Sabia que não poderia salvar a todos neste mundo. Ainda assim, se pudesse salvar uma criança e um idoso, isso seria suficiente. Mas, os poderes que ela herdou foram usados para matar os fracos, não para salvá-los. Pai, eu ainda confiei em você até o fim, mas, acalme-se Shinji. Eu explico tudo. Eu não gosto disso. Eu sou agora. Quando Shinji deu um passo para trás, Lei Dongjuan ficou nervoso. Sua mão estendida apenas assustou a garota ainda mais fazendo com que ela se escondesse atrás de Yo Seldon com medo. Vendo isso, o peito do protagonista afundou. Por quê? Por quê? Ele olhou ao redor. Os guerreiros de Murin, os 3 reis e 6 imperadores, bem como Jeon Ei. Além disso, a adorável Seo Jungyeon e sua única e preciosa filha, Shinji. Por quê? Porque todo mundo está ao lado de Yo Seldon. Ele não conseguia entender. Viveu metade de sua vida por causa da justiça, mas, porque estavam reunidos para alguém que agia apenas para o lucro na frente deles. Não.
Está tudo bem, mesmo que todos no mundo negassem. Shinji, acredite em mim, minha filha deve entender minha justiça, certo? Tanto quanto eu te conheço, você também me conhece melhor. Certo? Pai. Ela abriu a boca. Lei Dongjun olhou desesperadamente, tentando agarrar sua última esperança. Isso não é justiça. É mais como um monstro que só tem fé. Sua razão de viver havia sido negada por sua pessoa mais preciosa. A habilidade Coração Sutra SSS desapareceu completamente devido a emoções negativas. Confirmação da mudança de nível do protagonista Lei Dongjun, 500-150. Sabendo que sua força havia enfraquecido, os mestres correram de todos os lugares, mas Lei Dongjun não conseguiu resistir. Não, para ser exato, ele não resistiu. Protagonistas capítulo 78. Io Seldon olhou para Lei Dongjun e pensou que a aparência de Shinji era muito mais eficaz do que ele pensava inicialmente. Na luta feroz que se seguiu, o protagonista estava lutando sem conseguir mostrar sua força. As feridas em seu corpo continuaram se acumulando e seu lendário uniforme de artes marciais, Jeongbok, foi dilacerado. Punhalada. Algo quente e algo frio perfurou as costas de Lei Dongjun ao mesmo tempo. Era uma adaga coberta de veneno, uma lança em forma de dragão e um machado que diziam ter sido forjado de uma árvore de 1000 anos. Essas três armas se revezaram esfaqueando o homem. Foi uma luta feia e miserável, não digna do nome de última batalha dos mais fortes sob os céus. Seu nível diminuído provou ter um efeito grande e decisivo. De fato, mesmo que Lei Dongjun admitisse sua culpa, Shinji ainda apareceria e quebraria a correção do protagonista. Então, abalado por sua reação, ele perderia 150 níveis. No processo, algumas de suas habilidades desapareceriam ou se tornariam mais fracas, e isso claramente mudou todo o cenário. Provavelmente, alguns guerreiros de Murin que se reuniram nesse local, incluindo Asun Yong, tinham um poder de combate em torno do nível 300. Em uma luta onde até mesmo o poder oculto do Dharma, a correção do protagonista, já havia sido usado, Lei Dongjun não tinha mais poder de luta dentro dele. Punhalada. Então, as espadas de Asun Yong penetraram no peito do homem. Logo em seguida, o silêncio envolveu o outrora barulhento Himalaia. Foi uma morte muito tranquila para alguém que foi saudado como o mais forte, para alguém que já comandou o mundo. Ninguém lamentou sua morte. Mas, ninguém ficou satisfeito com sua morte também. Todos os guerreiros de Murin sabiam o quão miserável era uma morte solitária em uma neve fria e ventosa. Assim, todos ficaram calados diante da morte daquele que outrora abalou o mundo com sua justiça equivocada. Em meio ao silêncio, Shinji silenciosamente começou a chorar. Io Seldon não conseguiu confortá-la. Ela disse que foi sua própria decisão de aparecer lá. De qualquer forma, não foi exagero dizer que foi a garota quem levou Lei Dongjun à morte. E depois? Você caçou com sucesso um protagonista de nível 500. E depois que a mensagem apareceu? Io Seldon gemeu quando uma onda de dor de repente varreu seu corpo. Ele podia sentir seus ossos torcidos, sua pele rachar e todas as mudanças repentinas que ocorreram dentro de seu corpo. O que você tem? Está tudo bem? Seo Jung-yeon perguntou, enquanto Shinji tentava ajudá-lo enquanto ela ainda estava derramando lágrimas. Mas, ele não podia fazer nada, até sua voz se recusava a sair por causa da dor que parecia queimar todo o seu corpo. Era como se alguém agarrasse seu osso com força, cortasse-o em pedaços e depois o remontasse. Ou foi uma sensação semelhante a quando alguém tirou seus intestinos e os substituiu por um conjunto totalmente novo. E de repente, de seu corpo, uma luz branca pura irrompeu. Era uma energia feita de pura mana. Os guerreiros de Murin começaram a olhar para ele um a um, e abriram a boca com espanto. Isso não é metamorfose. Oh meu Deus! O que era metamorfose? Passando por Indokyangmaki nos portões da vida e da morte. Você ganharia um belo corpo jovem e não importa quantos anos tivesse, permaneceria o mesmo. Além disso, sua vida útil também aumentaria drasticamente. Somente os mestres que alcançaram um nível muito alto puderam sofrer metamorfose. De fato, havia menos de 20 mestres vivos que haviam passado por metamorfose. Eu não posso acreditar nisso. Todos os guerreiros de Murin neste lugar admitiram a desenvoltura de Io Seldon. Graças a ele,
Todos puderam se reunir aqui e se vingar. No entanto, isso não significa que admitiram suas proezas de luta. Mas metamorfose não era algo que qualquer um pudesse alcançar facilmente. Apenas um em milhares de gênios poderia ser bem-sucedido após décadas de treinamento especial. Mesmo se você disser que não pode acreditar, isso deve ser uma metamorfose. Foi um fenômeno onde a energia da natureza se condensou em um único lugar e limpou todas as impurezas dentro do corpo e as substituiu por uma energia completamente nova. No entanto, a realidade era totalmente diferente. Seu nível aumentou em 50 mais 5 níveis. 20 níveis adicionais foram dados depois de superar uma diferença esmagadora. Seu nível foi aumentado em 20. 15 níveis adicionais foram dados depois de caçar um protagonista que tinha probabilidade máxima. Seu nível aumentou em 15. As estatísticas que não puderam ser absorvidas são distribuídas como talentos e habilidades. O talento Esgrima Mais foi atualizado para Esgrima S. A habilidade Sexto Sentido F foi atualizada para Sexto Sentido C. Habilidade. Foi um fenômeno que ocorreu devido às mudanças repentinas no corpo de Seldon, que estava muito fraco antes. Estava longe de ser algo grandioso como a metamorfose. No entanto, aos olhos dos guerreiros de Murim, foi de fato uma metamorfose. E apenas quando a luz desapareceu, Sun Yong, que o via se transformar em uma nova pessoa, abriu a boca. Todo mundo pode me ouvir? Sua voz, ao contrário de seu tom habitual, carregava o carisma de um mestre que viveu por mais de meio século. Uma vez que ela teve certeza de que todos estavam prestando atenção nela, imediatamente trouxe o assunto à tona. Embora esta seja a Terra, enquanto houver pessoas de Murim morando aqui, esse lugar pode ser visto como Murim. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão. Que tipo de sugestão? Como devem saber, todos nós viemos de lugares diferentes, raças e nacionalidades diferentes. Que tal recriar a seita Murim aqui na Idade Moderna? Seita Murim, hein? Quando os guerreiros responderam positivamente, Sun Yong falou mais uma vez. Nós somos muito menos numerosos em comparação com os caçadores, mesmo depois de contar nossos parentes que ainda estão se escondendo em vários lugares da sociedade. Se sairmos individualmente, só seremos encolhidos pela associação de caçadores, mas se todos nós estivermos firmemente unidos como a seita Murim, não seremos abalados facilmente. A proibição de Lei Dongjuan não existia mais. Aquele povo seria capaz de usar seu poder livremente, mas a associação de caçadores e várias guildas manteriam suas mãos longe deles. Claro que não. Para poder usar suas técnicas, tentavam fazer contatos com pessoas de Murim para roubar seus segredos de Mugong. No entanto, se a nova seita, que havia sido alterada para se adequar aos tempos modernos, pudesse protegê-los, ninguém seria capaz de tratar esse povo descuidadamente. No entanto, o problema mais importante ainda não foi resolvido. Alguém disse: como vamos determinar quem será o líder? Depois de ouvir a pergunta, Sun Yong sorriu. Sua expressão era como se a resposta fosse óbvia. Não seria dado ao mais forte. O mais forte. Era realmente uma palavra bonita. Como o povo Murim começou a ficar animado, Sun Yong disse sem perder a chance. Mas ainda resta um problema. De que problema você está falando? A maioria do povo Murim na Terra vivia escondido. O conhecimento e a sabedoria que possuímos são insuficientes para trabalhar como alguém com habilidade mística. É por isso que eu gostaria de propor que o caçador Seldon fosse o conselheiro militar da seita Murim. Conselheiro militar. Era uma posição geralmente dada a um aristocrata que se destacava no uso do cérebro. E claro, a força física também era necessária para ocupar esse assento. Era um assento reservado para aqueles que poderiam assumir a responsabilidade por qualquer coisa relacionada à estratégia para a seita Murim. Ele era alguém que era adequado para o posto. Ele não foi alguém que revelou o segredo do Dharma Supremo para o mundo, reuniu guerreiros de Murim em um só lugar, enfraqueceu a força do Dharma atacando suas fraquezas e, eventualmente, caçou o homem mais forte do mundo sem nenhuma vítima. Não havia espaço para objeções. Com sua desenvoltura emparelhada com a metamorfose que acabou de acontecer, aquele homem se tornou alguém em quem se podia confiar com poder. Embora o caçador Seldon não seja alguém de Murim, acho que não há razão para dizer algo assim para a seita moderna. Eu sou a favor. Começando com Daniel, que estava do lado de Jeon-E desde o início,
Todo o pessoal de Murim começou a concordar também. A Sun Yong sorriu brilhantemente e trocou olhares com Seldon. Na verdade, criar a seita moderna era algo que Seldon vinha pensando há algum tempo. Porque após a morte de Lei Dongjuan, a proibição que ele criou desapareceria. Havia necessidade de encontrar uma forma de controlar esse povo. Desde o início, estava pensando em desistir, mas sem dúvida, o efeito de subir de nível mascarado como metamorfose deu a ele uma oportunidade melhor. A propósito, aquela mulher. Ela fala melhor do que eu pensava. Normalmente, ela parecia tão comum, era fácil confundi-la com uma garota normal da vizinhança que lidava com espadas muito bem. Mas agora podiam ver sua verdadeira aparência. Agora, com um conselheiro militar decidido, o próximo será a sede do líder da seita Murim moderna e fará um duelo. Foi um homem chamado Kwon Wang que trouxe a história enquanto batia os dois punhos. Exatamente. Em 3 dias, vamos nos encontrar aqui no Himalaia novamente. Foi assim que a seita Murim, que dificilmente voltaria a ser vista, foi recriada no século XX e as nuvens se abriram e o pôr do sol as atravessou. Quando todo o povo de Murim desceu da montanha, já era tarde da noite. Seo Jungyeon ainda estava lá passando a mão por toda a parede da cabana. Ela ainda tinha algum arrependimento. Ou talvez tinha mais trabalho a fazer. Desde que disse que ia ficar por um tempo, Yoo Seldon também permaneceu em sua cabana esperando. A mulher levantou o dedo, enquanto soprava a respiração. Então uma energia parecida com um lótus floresceu. Era a essência da seita Sheoma. Yoo Seldon se perguntou por que ela parecia estar chorando enquanto desvendava seu que interior. A cor original do Sheoma Sutra não é vermelha. Sim, mas quando usei, ficou rosa. Também não sei o porquê. É bonito. Não vê que sou eu quem está usando isso? Claro que vai ser bonito. Yoo Seldon riu de suas palavras confiantes. Obrigado por seu trabalho duro. Quando Yoo Seldon disse isso, Seo Jungyeon pegou o lótus e olhou em seus olhos. Seus olhos rosados, que davam uma sensação misteriosa, estavam sorrindo de brincadeira. Você não é o único que trabalha mais duro. Não. Você é tão boa em atuar. Achei que não aceitaria minha ideia. Depois de perceber que o nível do Dharma Lei Dongjuan diminuiu à medida que suas emoções tremiam, Yoo Seldon imediatamente preparou esse método. Foi uma ideia para irritar o protagonista o máximo possível, fingindo ser um amante de Sheoma Seo Jungyeon. No entanto, esta foi uma questão bastante sensível. Foi realmente fácil para alguém que já foi chamado de Supremo fazer o papel de amante na frente de muitas pessoas? Então, tudo que eu tenho que fazer é expressar minha afeição por você, certo? Sim. Tudo bem. No entanto, como se para ridicularizar sua ansiedade, Seo Jungyeon se saiu muito melhor do que esperava. Tudo o que ele fez foi desajeitadamente envolver as mãos em volta da cintura dela, e deixar a mulher segurar suas bochechas e beijá-lo como se estivesse lidando com seu verdadeiro amante. Honestamente, Yoo Seldon estava mais envergonhado naquele momento, mas fingia estar calmo. No entanto, o que está falando? Seo Jungyeon disse enquanto olhava para Yoo Seldon com um sorriso brincalhão. Nunca atuei. Oi. O traço de brincadeira era aparente em seu rosto, mas seus olhos estavam olhando diretamente para Yoo Seldon. Eu já fui um Sheoma quem eles saudaram como supremo sob os seus e reinaram em terra. No meio das centenas de pessoas de Murim, como eu poderia me tornar uma falsa amante de alguém? Eu era um Sheoma. No passado. Seo Jungyeon sorriu e se aproximou lentamente. Ela só alcançou o peito de Yoo Seldon, mas de alguma forma aquela mulher parecia uma gigante. Mas agora. Deixei o nome Sheoma e optei por ser como uma mulher normal. E é sua responsabilidade. Eu entendo suas palavras, ainda sou estranho. Brum. As costas de Yoo Seldon tocaram a parede da cabana. Seo Jungyeon colocou a mão em seu peito, então se atrapalhou com suas próprias roupas com a outra mão e entregou uma de suas alças para ele. Isso, desejo que a parede entre nós desapareça. A corda que ele segurava na mão não era nada além de uma fita que amarrava as roupas de Seo Jungyeon firmemente. Puxe. Então, vamos ficar mais próximos. Ela disse isso e fechou os olhos. Depois disso, Yoo Seldon puxou a corda sem hesitar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.